Dois, três, testando. Bom, eu acho que já tá saindo som. Beleza. Então, webcam pronta. Hoje eu coloquei a luminária num ponto diferente. Acho que não ficou tão legal, mas com ela desligada fica pior ainda. Então, acho melhor deixar ela ligada. Vamos para o dia de hoje, né? Vamos para a análise do dia de hoje. Então, a minha primeira operação, eu sempre deixo aqui a minha conta escondida, que eu não acho que é o intuito tanto aqui do vídeo quanto do dia a dia mostrar valores totais, né? Vamos só mostrar as operações e a lógica por trás delas. Deixa eu ver se tem algum botão aqui de pausa automático. Tem esse de pausar. Tá, então beleza, eu só estava configurando aqui o teclado para Shift 1 eu pauso, Shift 2 a gente continua, né? No momento dessa gravação vou ter que pausar algumas vezes. Mas vamos lá, vamos para o dia de hoje, né? Então, cheguei em casa, organizei o notebook, olhei o gráfico do Bitcoin, me interessei por ele, tá? Então, por mais que eu faça a análise técnica, né, eu ainda eu não tenho um trade system com base em um setup de rompimento de bandeira, não, ou um setup de rompimento de pivô, não, é uma análise subjetiva, com base em tudo que eu li, com base no que eu estudei no decorrer dos anos. Então eu faço uma análise subjetiva do que o mercado quer me dizer naquele momento e entro ou saio a partir disso, ok? Então vamos lá. Aqui no gráfico de Bitcoin, por exemplo, deixa eu só fazer um teste antes. De fato eu já estou conseguindo pausar e voltar, mas enfim. A gente vem aqui analisando o gráfico de 15 ou de 5 minutos, enfim. Você tem aqui uma LTA, né? A partir do momento que essa LTA é rompida, o que você faz? Trace uma retração de Fibo, ok? Então, tracei aqui uma retração de Fibo, ok? Para analisar os níveis desse movimento, beleza? Então, a gente veio aqui buscar, que eu tiro esse nível, eu não gosto muito dele, eu acho que fica muito... Ele é mais poluente visual do que qualquer outra coisa, mas aqui a gente tem um nível de 38 e abaixo a gente teria o nível de 20, 28, 26, enfim. Tem um nível mais ou menos por aqui. Ele veio buscar esse nível, pingou algumas vezes, não rompeu, e quando rompeu foi só uma leve sombra para buscar liquidez, estopar quem estava aqui embaixo e tornou a subir, né? Então essa foi a minha primeira análise. Logo após essa primeira análise, o preço, agora voltando para o gráfico de 5, o preço tornou a subir. E a gente já vê aqui uma formação clássica de alta, né? Quem entrou aqui se deu muito bem. Pivô de alta, compra no rompimento, stop abaixo da mínima e surfa o movimento. Quem comprou aqui está surfando o movimento até agora se não atingiu o seu alvo. Mas não foi o que eu fiz. Como eu cheguei atrasado, então eu olhei aqui o rompimento do preço nesse local. E aqui eu identifiquei como um pullback na média de 9, tá? Pullback com volume decrescente, um rompimento aqui com volume crescente. Então coloquei a compra aqui, comprei com stop ligeiramente abaixo dessa mínima, beleza? Ok, até aí tudo bem. Então realizei essa compra, stop aqui embaixo, surfei o movimento, tá bom? Deixa o preço andar. Eu já tenho um limite de perca estabelecido. Eu poderia muito bem, né, ter vindo aqui, traçado esse primeiro movimento e projetado ele para cima. Você pode usar uma linha para fazer isso.
ou você pode usar uma projeção de FIBO. Você que escolhe. O movimento acaba sendo 100%, mesma coisa, né? Ainda depende da ferramenta. E teria saído aqui. Mas por que motivos eu vou sair aqui se ainda está respeitando a média de 9? Entende? Por mais que eu tenha olhado isso, mas não foi o foco da minha operação. Deixei andar. Quando chegou aqui em cima, em um ponto que notei a dificuldade, porque foi lá, voltou, foi lá, voltou, e eu vi que o volume começou a diminuir. Então, nesse momento eu falei, olha, estou satisfeito nessa operação. E aí realizei lucro. Acabei colocando $20 no bolso. Beleza? Então essa foi minha operação em Bitcoin. Graças ao Onipotente eu fiz isso. Gerenciei bem o meu risco. Busquei um alvo excelente e saí no momento ideal. Ok? E aí nesse momento ideal que eu saí, o preço perdeu a 9, perdeu a 20. Eu enxergo isso como um pullback na 9, tá? E aí quem tem um viés de venda nesse ponto por qualquer outro motivo, qualquer outra análise, eu acho que é um ponto de venda interessante, com stop ligeiramente acima, né? Stop aí de $2. Olha, para buscar pelo menos, vamos colocar 0,1% desse movimento de alta. Então você tem aqui um stop de $2 agora, para buscar pelo menos 4. Então, depende do jeito que você opera, viável. Mas não é assim que eu gosto de operar, então não faço movimentação nenhuma agora. Agora vamos para o ouro, ok? Então aqui já no ouro a gente tem um pouco mais de operação, não tão lúcidas como foi o Bitcoin, um pouco mais complexas. Me trouxeram um resultado positivo hoje, mas porque eu busquei arriscar um pouco a mais. Se fosse para operar da maneira em que eu opero, com 0,01, seja de contrato de Bitcoin ou contrato de ouro, não teria sido tão vantajoso o resultado. E eu poderia ter saído com um lucro maior, mas acho que o meu emocional ele tomou um pouco à frente hoje de novo. Por mais que eu tenha respeitado limite de perca da minha conta, mas não tanto quanto eu queria. E eu vou explicar para vocês o porquê. Então vamos lá para a análise. Vamos lá para a análise. Deixar aqui o gráfico de ouro aberto. Deixar ele um pouco mais bonito. Opa. Então aqui foi as operações que eu fiz no vídeo de ontem. O preço subiu tudo isso. Quando foi lá em cima perdeu a 9, perdeu a 20. Veio buscar de 200 no gráfico de 5. Buscou, voltou. Quando ele deixou esse padrão de candle fazendo pullback exatamente na 9, eu não consegui não vender nesse ponto, porque você tem um candle muito forte. Ignora essas velas, porque é insignificante para esse tamanho de candle. Volume maior do que a média, né? Concorda comigo? Porque o volume foi maior do que a média, está aqui. Então, um volume de venda muito forte, um candle muito bonito. Você aguarda esse preço retornar um pouco, porque você não quer vender aqui, você não quer vender barato. Deixa o preço subir, venda lá em cima. Vendi aqui, um stop ligeiramente aqui em cima. Ligeiramente aqui em cima. Então, vou até traçar essa primeira linha, tá? Só para a níveis de conhecimento, beleza? Então, tracei aqui a venda. Vendi e coloquei stop aqui em cima. E aí eu vou mostrar para vocês onde eu coloquei essa venda, tá bom? Então essa venda acabou acontecendo
aqui no gráfico de 1 minuto, né? Henrique, por que essa venda aconteceu no gráfico de 1 minuto? Simples, né? Simples. Você olha um padrão no gráfico de 5 e refina ele no gráfico de 1. Então a gente veio aqui, pullback na 9, veio, pullback na 9, veio. Aqui eu tinha uma retração de 61% daquele movimento de alta, lembra aquele movimento lá atrás? O preço foi, não conseguiu renovar e tornou a cair com um candle expressivo, bonito, que demonstrava o interesse de venda. Coloquei aqui a venda logo abaixo do rompimento dele, não pegou nesse candle, mas pegou no próximo, com stop ligeiramente aqui em cima. Então o stop de 830 pontos, 8 dólares, né? Para quem entrou aqui com 0,01. Então 8 dólares de stop para buscar pelo menos, olha, na hora, né, no momento do trade, eu queria buscar pelo menos aqui, ó, esse nível. Então, pelo menos 45 dólares, ok? Enfim, vamos lá para a próxima explicação. Retornando, né? Então, iniciei esse movimento de venda. Ele chegou a buscar, a partir da minha venda, 18 dólares, mas acabou retornando e eu encerrei ele com, coloca aqui 2 dólares, vai, 2 dólares, desconsiderando o split, certo? Então, acabei encerrando com 2 dólares, quando ele voltou. E ele voltou um pouco mais, não me estoparia, voltou a cair pouco, mas aqui esse movimento me estoparia. Então foi bom eu ter saído aqui, né? Eu busquei 18 dólares, o meu alvo era maior, mas eu fiz 18 dólares. Eu poderia ter protegido essa operação aqui em cima com 7, ou aqui embaixo com, enfim, 16, 10, enfim. Eu poderia ter protegido isso um pouco a mais, mas ela voltou a buscar e eu realizei com 1, 2, enfim. Qual que foi o problema nesse ponto? O problema aqui foi no momento em que eu realizei, porque eu vi aquilo voltando tudo, eu falei, olha, é melhor eu encerrar com um lucro mínimo do que com um prejuízo. Então vamos encerrar por aqui, se já voltou tudo isso, e aguardar um próximo movimento. Até que o raciocínio foi interessante. O problema é que, logo após que eu encerrei, eu falei, opa, se eu encerrei aqui com lucro, vou vender logo aqui embaixo. Porque assim que perder esse movimento, esse preço vai embora. Mas, de novo, mesmo erro de ontem. O que é o mercado? O que é a movimentação do preço? É uma busca constante por liquidez. No caso, eu estou operando ouro, mas eu poderia estar operando boi gordo ou qualquer outra coisa. O que é a movimentação do preço? É a busca por liquidez. Onde tem liquidez aqui? Onde tem liquidez aqui? Aqui em cima. Porque é isso que a análise técnica ensina pra gente. Certo? Certo? Então, uma vez que é isso que a análise técnica ensina pra gente, putz, e se eu posicionei a minha ordem aqui com base, cadê? Na porcaria do livro Análise Técnica Explicada, né? Um livro de, vamos lá, setecentas e 71 páginas. Então, na base da porcaria de um livro, porcaria não, é um livro muito bom, ensina muito conceito bom, mas 771 páginas, onde mostram o que? Análise técnica explicada, a teoria disso, mas a lógica, aí que vem o tempo de tela, a lógica por trás disso é o que?
Por mais que você tenha a análise, a teoria aqui na sua mão, você tem a prática por trás. E a prática é o quê? Olha, se é um rompimento disso, você coloca o stop atrás do fundo válido. Eu coloquei o stop aqui, só que todas as outras pessoas também colocaram. O que o mercado vai fazer? Buscar esse ponto de liquidez, porque é ali que estão as ordens. É ali que vai acontecer a negociação. E de novo aconteceu. Enfim. Vamos lá. Encerrei aqui. Ligeiramente. Pensei que o preço iria romper para baixo. Agi com o emocional nesse momento. Mas, por mais que eu tenha agido com o emocional, eu coloquei o meu stop aqui em cima. Tá? Então, agi com o emocional nessa entrada. Mas o stop estava colocado aqui, obedecendo o meu gerenciamento de risco. Então, na primeira operação do dia, eu coloquei 1,36 dólares no bolso. Aí na segunda, que foi emocional, eu acabei vendendo no ponto errado e o stop ficou caro, ficou com menos 7 dólares. Ok. Menos mal, porque pegou os meus 7 dólares aqui, eu saí fora e ele voltou a buscar níveis maiores. Voltou a cair depois? Sim, mas isso daqui na hora, esses 10 dólares a mais, eu com certeza teria saído aqui com prejuízo maior e não teria entrado mais. Então, 1 menos 7, 6 dólares de diferença. Então, até este momento, eu estava perdendo 6 dólares, ok? Tá, continuando. O preço buscou liquidez, né? De novo, voltou a cair. Caiu bastante. Se eu tivesse posicionado com a minha venda aqui ou aqui, eu teria feito um resultado de 33 dólares com 0,01 mais uns 30 com esse outro e teria saído fora com 60 dólares. Ok? Acabei que não respeitei. O mercado buscou liquidez, faltou malícia novamente, tá? A análise eu fiz e coloquei o stop no lugar certo, né? Até eu acho que eu fiz melhor, que eu entendi o movimento do preço na hora e reduzi esse stop. Mas o preço foi buscar níveis mais baixos. Eu de novo estava certo, mas na hora errada. Não adianta nada, né? Não adianta nada. Voltando, o preço buscou um nível mais baixo, voltou, fez pullback agora no nível de 61. E aí nesse momento, quando ele tornou a cair, eu identifiquei aqui uma venda nesse ponto. E aí agora eu estou olhando o gráfico de 1 minuto para ficar mais aberto e complexo o movimento. Mas essa venda aqui nesse ponto eu fiz no gráfico de 5. Por que eu fiz isso no gráfico de 5? Olha essa estrela cadente, exatamente na média de 9. O que você faz? Agora, você não vai vender aqui porque aqui já está caro. Se você acredita na venda, venda antes, com stop ligeiramente acima da estrela cadente. Foi o que eu fiz. Tá, o preço caiu, fez mais uma vez. Eu coloquei 18 dólares no meu bolso, né? Isso mesmo. Estou analisando o movimento correto? Não, minto. Desculpa. Voltei para o gráfico de 5. Esse movimento foi o que eu narrei ali atrás para vocês no de 1 minuto, tá? Então vamos aqui para o de 5 agora. Ok? Acabei vendendo aqui. Stop ligeiramente aqui em cima. Fui estopado. Essa foi a minha primeira venda correta no gráfico de 1. Aqui foi a venda no emocional, tá? Ok? E aí, agora a gente vem para o gráfico de 5. Eu estava no momento errado. Calma aí que eu me confundi, ok? Então, vamos focar nessa parte aqui, beleza?
Eu sei que ficou um pouco confusa a explicação, mas é que acabei recapitulando ali atrás e não foi esse movimento. Esse foi no gráfico de 1, vendi, realizei lucro pequeno, vendi novamente pelo emocional, acabei realizando na própria barra, ainda bem que realizei na própria barra, porque o preço tornou a subir, o que me deixaria com um prejuízo maior, né? Então o preço caiu, voltou, nesse movimento que ele voltou, que ele fez um pullback aqui, é quase que uma estrela cadente, mas é mais um doji, aqui na média de 20, em que o preço renovou uma máxima sim, mas que fechou abaixo dela. Então coloquei aqui uma compra nesse momento, né? Acionou a minha compra, o preço subiu, tá? Não deu continuidade, a próxima barra veio aqui na mesma máxima, um pouquinho acima. Então eu coloquei uma próxima compra aqui no mesmo nível, tá? Então nesse momento eu aumentei a minha mão. Eu acabei aumentando a minha mão. Por dar credibilidade, porque aqui eu já estava acreditando num movimento de baixa. Eu já estava acreditando no movimento de baixa. Se eu não tivesse realizado aqui com pouco lucro, eu teria sido estopado e ficaria fora do jogo. Mas realizei com pouco lucro. O problema foi essa compra aqui, essa venda, no caso, 100% emocional. Realizei com um pouco de prejuízo, né? Por sorte não coloquei no técnico, porque senão o prejuízo teria sido ainda maior, uma vez que ele foi buscar liquidez, beleza? E aí ele buscou liquidez, voltou aqui embaixo, renovou a mínima. Cara, isso é continuidade de uma tendência de baixa, pelo amor de Deus. Não respeitou o nível de 61%, não respeitou. No caso aqui, o nível de FIBO está invertido, né? Coloquei o 100 lá em cima, o 0 lá embaixo, mas teria que ser o 0 aqui em cima e o 100 lá embaixo. Então não respeitou o 38%. Ele renovou, ele quase que buscou 50% desse movimento, de retração desse movimento, né? Furando todas as médias, a de 9, a de 20, a de 200. Buscou nova mínima aqui embaixo. E nesse momento, quando o preço tornou a subir, eu fiz uma nova venda. E agora eu não entrei com 0,01, eu entrei com 0,03. E aqui eu fiz uma nova venda no mesmo período, no mesmo nível, uma vez que o preço não renovou máxima. O candle aqui veio com muita força para baixo, tá? Renovando mínima. Então eu fiz uma outra venda com 0,03. E aí o preço acabou caindo, caiu legal. Se eu tivesse saído aqui, olha, com o contrato eu teria feito 10 dólares. 9 no caso, mas 9,73. 10 dólares. Como eu estava com 6, 60 dólares no meu bolso. O preço voltou a subir. Eu falei, quer saber? Chega por hoje, eu já operei demais. E acabei saindo aqui com... Vou dar uma olhadinha aqui, só um minuto. Tá, consegui filtrar aqui. E então, por mais que eu tenha feito uma operação primeira que foi vencedora, quase 20 dólares, 19,5 para ser exato, no Bitcoin, depois no ouro, algumas operações, a primeira, se eu tivesse saído, eu confesso que na primeira, se eu tivesse saído aqui com 15 dólares, seria o melhor para mim, tá? Não para o meu capital, mas para o meu emocional. Depois eu fiz uma segunda, 100% com base no emocional, tá? Aqui eu errei, eu confesso que foi um erro. Depois, acreditei na continuidade do movimento de baixa, uma vez que renovou a mínima. Então você tinha um fundo abaixo do fundo anterior, um topo abaixo do fundo anterior. Você acredita no que? Continuidade do movimento de baixa. E pode ser que isso aconteça, tá? Que esse preço vem aqui na 200 e vai embora. Só que para mim já ficou fora de horário, já ficou complicado e eu já fiz várias operações. Então, esquece, isso deixa para outro dia. Acabei realizando a venda aqui, a outra venda aqui, 0,03 cada uma. Então, operei 0,06 do contrato de ouro, fugi um pouco do meu gerenciamento de risco, né? O preço veio um pouco acima, mas respeitou aqui, então dei continuidade. Ele foi buscar
um ponto interessante, não conseguiu romper. E aí quando eu vi nesse sinal daqui no gráfico de 5 minutos que ele não daria continuidade, uma vez que, olha, você tem um candle não tão favorável, né? Não é muito bonito esse movimento, uma vez que aqui já era um fundo e esse movimento não te dá confiança de uma continuidade, zerei minha operação. Então no dia de hoje, no total, eu fiz a primeira operação 0,36 dólares, a segunda foi emocional, 7 dólares negativo. Aí depois eu acabei fazendo uma de 19, outra de 7, outra de 10. E fechei o dia com 31 dólares de lucro. Poderia ter encerrado com um resultado muito maior, né? Hoje, no dia de hoje, por exemplo, quanto que está o dólar? Vou colocar 5,50, o mesmo valor que a gente fez ontem. Então 31 vezes 5,50, acabei fazendo aí R$170 na noite de hoje. Eu não estou feliz com esse resultado, ele poderia ter sido maior, sim, eu poderia ter fechado aí com no mínimo R$500, mas por mais que eu tenha fechado positivo, eu não estou contente porque aqui eu deixei o meu emocional tomar conta e eu não posso ser emocional. Se eu quero seguir aqui, eu tenho que ser racional. Não posso, emocional não pode existir, não pode, porque senão você faz cagada, pensa na vida, chora. Não, isso daqui é número, isso daqui é padrão, isso daqui é preço, comportamento humano, isso é lógica, porra. Eu errei nesse momento e é por isso que eu não estou feliz, tá? Por mais que tenha saído no lucro, mas enfim, vamos para o próximo dia. O capital continua preservado, uma vez que eu tive lucro, e enfim, seguimos, beleza? Muito obrigado e até o dia de amanhã.